Universo Livros. Livro, Quem Pensa Enriquece, Os 13 Passos em Direção à Riqueza. Autor, Napoleon Hill. Introdução. O homem que pensou em um modo de criar uma sociedade com Thomas Edison. Verdadeiramente, pensamentos são coisas, e são coisas poderosas, quando combinadas à definição de propósito, persistência e com o desejo ardente de transformação em riquezas ou outros objetos materiais. Há anos atrás, Edwin C. Barnes descobriu o quanto isso é verdade, que os homens realmente pensam e enriquecem. Sua descoberta não veio de uma sacada só. Veio pouco a pouco, começando com um desejo ardente de se tornar um sócio do grande Edison. Dentre as principais características do desejo de Barnes é que ele era definitivo. Ele queria trabalhar com Edison, e não para Edison. Observe atentamente a descrição de como ele transformou seu desejo em realidade, e você terá uma melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Quando este desejo ou impulso de pensamento se apresentou inicialmente em sua mente, ele não estava em posição para agir em favor dele. Duas dificuldades estavam em seu caminho. Ele não conhecia o Sr. Edison, e ele não tinha dinheiro suficiente para pagar sua passagem para East Orange, em Nova Jersey. Estas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens de fazer qualquer tentativa para realizar esse desejo. Mas para ele não era um simples desejo. Ele estava tão determinado a encontrar uma maneira de realizar seu desejo, que ele finalmente decidiu viajar como clandestino, ao invés de ser derrotado. Isso significa que ele foi para East Orange, escondido em um trem de carga. Ele se apresentou no laboratório do Sr. Edison e anunciou que ele tinha vindo fazer negócios com o inventor. Ao falar do seu primeiro encontro com Barnes, anos mais tarde, o Sr. Edison disse: ele estava lá diante de mim, parecia até um mendigo, mas havia algo na expressão de seu rosto, que me transmitiu a impressão que ele estava determinado a conseguir o que ele queria. E eu sabia, com anos de experiência com homens, que quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente, que se dispõe a apostar todo o seu futuro em um único e último esforço para obtê-la, ele vai conseguir. Eu lhe dei a oportunidade que ele pediu, porque vi que ele estava decidido em sua mente a tentar até conseguir. Os eventos subsequentes provaram que eu não estava errado. Aquilo que Barnes disse a Edison naquela ocasião, era muito menos importante do que aquilo que ele pensava. Edison mesmo, disse. Não foi a aparência de Barnes que o levou a iniciar sua carreira no meu escritório, porque ela definitivamente jogava contra ele. Era o que ele pensava que foi levado em conta. Se o significado desta declaração pudesse ser entendido por cada pessoa que a lesse, não haveria nenhuma necessidade para se ler o restante deste livro. Barnes não conseguiu sua parceria com Edison em sua primeira entrevista. Ele conseguiu uma chance de trabalhar no escritório de Edison, com um salário bem pequeno, fazendo um trabalho que era sem importância para Edison, mas era muito importante para Barnes, porque deu-lhe uma oportunidade para exibir seu conteúdo onde seu sócio pretendido pudesse vê-lo. Passaram-se meses. Aparentemente não aconteceu nada que pudesse realizar o objetivo cobiçado que Barnes tinha criado em sua mente, como seu propósito principal definido. Mas algo importante estava acontecendo na mente de Barnes. Ele estava constantemente intensificando seu desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos afirmam corretamente que quando uma pessoa está realmente pronta para alguma coisa, ela estampa em sua fisionomia. Barnes estava pronto para uma associação de negócios com Edison, mais do que isso, ele estava determinado a ficar de prontidão até que ele a tivesse da maneira em que ele esperava. Ele não disse para si mesmo: bem, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar trabalhar de vendedor. Mas, ele dizia, eu vim aqui para fazer negócios com Edison, e eu vou realizar este objetivo nem que se leve o resto da minha vida. Ele estava decidido.
Homens poderiam ter histórias diferentes se eles ao menos adotassem um propósito definido e esperassem pelo momento até que ele tivesse tempo para se tornar uma obsessão completamente consumada. Talvez o jovem Barnes não sabia na época, mas sua determinação de bulldog, sua persistência em perseguir um único desejo, estava destinada a transpor toda a oposição e trazer-lhe a oportunidade pela qual ele buscava. Quando a oportunidade chegou, ela apareceu de uma maneira e de uma direção diferente da que Barnes havia esperado. Este é um dos truques da oportunidade. Ela tem um hábito astuto de adentrar pela porta dos fundos, e muitas vezes vem disfarçada sob a forma de um infortúnio ou derrota temporária. Talvez é por isso que muitos não reconhecem a oportunidade. O Sr. Edison havia aperfeiçoado um novo dispositivo de escritório, conhecido naquela época como a máquina de digitar de Edison, depois como Ediphone. Os vendedores não ficaram entusiasmados com a máquina. Eles não acreditavam que poderia ser vendida sem grande esforço. Barnes viu sua oportunidade. Ela se engatinhava silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha que não interessava a ninguém além de Barnes e de seu inventor. Barnes sabia que ele poderia vender a máquina de digitar de Edison. Ele sugeriu isso a Edison e prontamente teve sua chance. Ele vendeu a máquina. Na verdade, ele vendeu com tanto sucesso que Edison deu-lhe um contrato para distribuir e comercializá-la em todo o país. Fora esse negócio, cresceu em associação o slogan, feita por Edison e instalada por Barnes. A aliança de negócios esteve de pé por mais de 30 anos. Além de se tornar um homem rico em dinheiro, Barnes fez algo infinitamente maior, ele provou que quem pensa enriquece. Oh, quanto o desejo original de Barnes chegou a render em dinheiro para ele, não tenho nenhuma maneira de saber. Talvez isso lhe valeu mais de 2 ou 3 milhões de dólares na época, mas o montante, qualquer que seja, torna-se insignificante quando comparado com o maior ativo que ele adquiriu na forma de conhecimento definido. Um impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em sua contraparte física através da aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente imaginou-se em uma parceria com o grande Edison. Imaginou-se com uma fortuna. Ele não tinha nada, exceto a capacidade de saber o que ele queria, e a determinação para manter seu desejo até que ele se realizasse. Ele não tinha dinheiro para começar. Ele tinha pouca instrução. Ele não tinha nenhuma influência. Mas ele teve iniciativa, fé e a vontade de vencer. Com estas forças intangíveis ele se transformou no braço direito do maior inventor que já existiu. Agora, vamos olhar para uma situação diferente e estudar um homem que tinha muitas provas tangíveis de riquezas, mas as perdeu, porque ele desistiu a 1 metro de alcançar o objetivo que buscava. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando alguém se depara com uma derrota temporária. Todo mundo comete esse erro uma vez ou outra. Um tio de R.U. Darby foi pego pela febre do ouro, na época da corrida do ouro, e partiu para o oeste para cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido a expressão de que mais ouro é achado nos cérebros dos homens, do que jamais se tirará da terra. Ele apostou em rumores e foi trabalhar com pá e picareta. A tarefa era difícil, mas sua paixão pelo ouro estava definida. Depois de semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta do minério brilhante. Ele precisava de maquinário para extrair o minério para a superfície. Discretamente, ele escondeu a mina, retornou para sua casa, em Williamsburg, Maryland, e contou a seus parentes e alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles reuniram dinheiro e compraram o maquinário necessário. O tio e Darby retornaram de volta à mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado para uma fundição. Os retornos provaram que eles tinham uma das mais ricas minas no Colorado. Alguns carros do minério a mais, saldariam todas as dívidas. Em seguida, viriam os lucros avassaladores. As brocas de Sião.
e aumentavam as esperanças de Darby e seu tio. Então, algo aconteceu. A veia de minério de ouro desapareceu. Tinham chegado até o fim do arco-íris, e o pote de ouro não estava mais lá. Eles continuaram a perfurar mais e mais, desesperadamente, tentando achar a veia novamente, tudo em vão. Finalmente, eles decidiram parar. Eles venderam as máquinas para um homem que comprava sucatas em um ferro velho, por algumas centenas de dólares, e pegaram o trem de volta para casa. Alguns sucateiros são burros, mas não aquele. Ele chamou um engenheiro de Minas, que ao olhar para a mina, fez um pequeno cálculo. O engenheiro percebeu o que havia falhado no projeto, os proprietários não estavam familiarizados com veias falhas. O cálculo do engenheiro mostrava que a veia seria encontrada apenas a 1 metro de onde Darby tinha parado a perfuração. Foi exatamente lá onde ela foi encontrada. O homem da sucata ganhou milhões de dólares com o minério da mina, porque ele teve inteligência o bastante para procurar um conselho de um perito antes de desistir. A maior parte do dinheiro investido no maquinário foi obtido graças às economias de Darby, que na época era um homem muito jovem. O restante do dinheiro foi emprestado por seus parentes e vizinhos, por causa da fé que eles tinham nele. Ele pagou de volta cada dólar emprestado, apesar de ter levado anos para fazê-lo. Muito tempo depois, o Sr. Darby recuperou-se de sua perda e foi muito mais além, quando ele fez a descoberta que o desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que ele entrou para o ramo de vendas de seguros de vida. Lembrando que ele perdeu uma fortuna enorme, por ter parado a 1 metro do ouro, Darby tirou proveito da experiência em seu novo ramo escolhido, usando um simples método de dizer a si mesmo: eu parei a 1 metro do ouro, mas eu nunca vou parar quando homens me disserem não, quando eu oferecer a compra de um seguro. Darby é integrante de um grupo pequeno de menos de 50 homens, que vendem mais de $1 milhão em seguros de vida por ano. Ele deve seu grande mérito à lição que ele aprendeu com seu grande erro, no ramo da mineração de ouro. Antes que o sucesso venha na vida de qualquer homem, é certo que ele irá encontrar-se com muitas derrotas temporárias, e talvez, alguns fracassos. Quando a derrota supera um homem, a coisa mais fácil e mais lógica a se fazer é desistir. Isso é exatamente o que a maioria dos homens fazem. Mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos já conhecidos neste país, disseram a este autor, seus maiores sucessos estavam a um passo além do ponto em que tiveram que superar uma derrota. O fracasso é um trapaceiro com um senso de ironia e astúcia. Ele tem grande prazer em fazer alguém tropeçar, quando o sucesso já está quase ao seu alcance. Uma lição de persistência por 50 centavos. Logo após do Sr. Darby receber sua graduação na Universidade de Hard Knocks, e ter se decidido a tirar proveito da lição aprendida no ramo da mineração de ouro, ele teve a sorte de presenciar uma situação que revelou a ele que, um não significa necessariamente não. Em uma tarde ele estava ajudando seu tio a moer trigo num moinho antigo. Seu tio era dono de uma grande fazenda na qual viviam alguns colonos negros que arrendavam alguns lotes na fazenda. Silenciosamente, a porta se abriu, e uma pequena criança negra, filha de um arrendatário, entrou e ficou parada perto da porta. O tio olhou para cima, viu a criança e bradou arrogantemente com ela: "O que é que você quer?" Humildemente, a criança respondeu: "Minha mamãe falou para emprestar 50 centavos para ela." "Negativo", o tio replicou, "agora vá já para sua casa." "Sim, senhor", respondeu a criança. Mas ela não se mexeu. O tio continuou com seu trabalho, tão ativamente engajado que ele não prestou atenção suficiente à criança para observar que ela não tinha saído. Quando ele ergueu os olhos novamente e viu que ela continuava ali, ele gritou com ela: "Eu te disse para você ir para sua casa. Agora vai, ou eu vou te bater." A menina disse sim, senhor, mas ela não se moveu nem uma polegada.
O tio largou no chão um saco de grãos que ele estava prestes a despejar no funil do moinho, pegou uma ripa de pau e começou a ir em direção da criança com uma expressão no rosto que indicava problemas. Darby prendeu sua respiração. Tinha a certeza de que ele estava prestes a testemunhar um assassinato. Ele sabia que seu tio tinha um temperamento agressivo. Ele sabia que crianças negras não podiam desafiar pessoas brancas naquela parte do país. Quando o tio chegou ao lugar onde a criança estava de pé, ela rapidamente deu um passo à frente, olhou nos olhos dele, e gritou alto com sua voz estridente: "Minha mamãe tem que ter os 50 centavos." O tio parou, olhou para ela por um minuto, então lentamente largou a ripa de pau no chão, colocou a mão no bolso, tirou $0,5 e deu a ela. A criança pegou o dinheiro e, lentamente, voltou em direção à porta, sem nunca tirar os olhos do homem a quem ela acabara de derrotar. Depois que ela se foi, o tio sentou-se em uma caixa e olhou pela janela, para o vazio, por mais de 10 minutos. Ele estava a ponderar, com temor, sobre as chicotadas que ele acabara de tomar. O Sr. Darby, também, ficou a pensar. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ele tinha visto uma criança negra deliberadamente dominar uma pessoa branca e adulta. Como ela tinha feito isso? O que aconteceu com seu tio que o levou a perder a sua agressividade e tornar-se tão dócil como um cordeiro? De que estranho poder esta criança fez uso, que a fez ser maior que o alguém superior a ela? Estas e outras perguntas semelhantes brilhavam na mente de Darby, mas ele não encontrou a resposta, até anos depois, quando ele veio a me contar essa história. Coincidentemente, a história desta experiência incomum foi contada a este autor no Velho Moinho, no mesmo lugar onde o tio levou sua chicotada. Estranhamente, eu também havia devotado quase um quarto de século para o estudo do poder que permitiu uma criança de cor, analfabeta e sem instrução, a conquistar um homem branco e inteligente. Enquanto estávamos ali naquele velho moinho mofado, Darby repetiu a história daquela conquista incomum, e terminou por perguntar: "O que você pode dizer sobre isso? De que estranho poder aquela criança fez uso, que chicoteou meu tio completamente?" A resposta a esta pergunta se encontra nos princípios descritos neste livro. A resposta é total e completa. Ela contém detalhes e instruções suficientes para permitir que qualquer um possa entender e aplicá-la com a mesma força que a pequena criança acidentalmente transfigurou. Mantenha sua mente alerta, e você irá observar exatamente que poder estranho veio em socorro da criança. Você vai poder vislumbrar este poder no próximo capítulo. Em algum lugar no livro você vai encontrar uma ideia que vai acelerar seus poderes receptivos, que colocará à sua disposição este mesmo poder irresistível, para seu benefício próprio. A consciência deste poder pode vir para você no primeiro capítulo, ou ela pode clarear em sua mente em algum capítulo subsequente. Pode vir na forma de uma ideia única. Ou, pode vir na natureza de um plano, ou de um propósito. Ela pode fazer você refletir sobre as suas experiências passadas de fracasso ou de derrota e trazer à tona alguma lição pela qual você pode recuperar tudo o que você perdeu através da derrota. Depois que eu descrevi ao Sr. Darby o poder usado involuntariamente pela criança, ele rapidamente refletiu sobre os seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida, e francamente, reconheceu que seu sucesso nesse ramo se deu, em grande parte, pela lição que ele tinha aprendido com a criança. O Sr. Darby salientou: "Sempre que um cliente tentava se livrar de mim, sem comprar, eu via aquela criança, parada ali, no velho moinho, seus grandes olhos brilhantes e desafiadores, e então eu dizia a mim mesmo: eu tenho que fazer essa venda." A maior parte de todas as vendas que eu fiz, foram feitas depois das pessoas me dizerem não. Ele lembrava também do seu erro, em ter parado apenas a 1 metro do ouro, mas, ele disse, essa experiência foi uma bênção disfarçada.
Ensinou-me a persistir, não importa quão difícil as coisas pudessem ser. Esta foi uma lição que eu precisava aprender, antes que eu pudesse ter sucesso em alguma coisa. Esta história do Sr. Darby, de seu tio, da criança e da mina de ouro, sem dúvida será lida por centenas de homens que ganham a vida vendendo coisas, e a todos esses, o autor deseja destacar o aprendizado que Darby obteve com estas duas experiências para desenvolver sua capacidade de vender mais de $1 milhão em seguros de vida, todos os anos. A vida é estranha e muitas vezes imponderável. Sucessos e fracassos, ambos têm suas raízes nas experiências simples. As experiências do Sr. Darby eram comuns e bastante simples, no entanto, guardavam a resposta para o seu destino na vida, portanto, elas eram tão importantes, para ele, como a própria vida. Ele lucrou com estas duas experiências dramáticas, porque ele as analisou e encontrou a lição que elas ensinavam. Mas e o homem que não tem tempo, nem a inclinação para estudar o fracasso em busca de conhecimento, como ele pode chegar ao sucesso? Onde e como ele poderá aprender a arte de converter fracassos em trampolins para a oportunidade? Para dar a resposta a estas perguntas, este livro foi escrito. A resposta foi nomeada na descrição de 13 passos ou princípios, mas lembre-se, que à medida em que você lê, você pode se deparar com as questões que o têm levado a refletir sobre os mistérios da vida, elas podem ser encontradas em sua própria mente, através de alguma ideia, plano ou propósito, que pode surgir em sua mente enquanto você lê a resposta. Uma ideia fundamentada, é tudo o que alguém precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro, contêm o melhor e o mais prático de tudo aquilo que é conhecido, sobre os meios de criação de ideias úteis. Antes de irmos mais longe na nossa abordagem da descrição destes princípios, acredito que você tem direito a receber esta importante informação. Quando as riquezas começarem a chegar, elas virão mas tão rápido, em tanta abundância, que você passará a se perguntar onde é que elas estavam escondidas durante todos esses anos. Esta é uma declaração surpreendente, ainda mais se levarmos em consideração a famosa crença popular, que as riquezas só vêm apenas para aqueles que trabalham duro e por muito tempo. Quando você começar a pensar em enriquecer, você observará que as riquezas começam com um estado de espírito, com um objetivo definido, com pouco ou nenhum esforço. Você e todas as outras pessoas devem estar interessados em saber como adquirir esse estado de espírito que vai atrair riquezas. Realizei 25 anos de pesquisa, analisando mais de 25 mil pessoas, porque eu também queria saber como os homens ricos ficaram ricos. Sem essa investigação, este livro não poderia ter sido escrito. Tome aqui conhecimento de uma verdade muito significativa: a Grande Depressão, que começou em 1929, atingiu um recorde de tempo de duração e de prejuízos financeiros, até que algum tempo depois, o presidente Roosevelt entrou no comando. Daí então, a depressão começou a desvanecer-se do nada. Assim como um eletricista em um teatro aumenta a intensidade dos holofotes aos poucos, até que a escuridão seja transmutada em luz sem que você nem se dê conta, da mesma forma, o feitiço do medo nas mentes das pessoas gradualmente desapareceu e transformou-se em fé. Observe atentamente, assim que você dominar os princípios desta filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação desses princípios, sua situação financeira vai começar a melhorar, e tudo o que tocar começará a transformar-se em um ativo para o seu benefício. Impossível. De modo algum. Uma das principais fraquezas da humanidade é a familiaridade do homem médio com a palavra impossível. Ele sabe todas as regras do que não vai funcionar. Ele conhece todas as coisas que não podem ser. Este livro foi escrito para aqueles que procuram as regras, que fizeram pessoas serem bem-sucedidas, e estão dispostos a arriscar tudo por essas regras. Há muitos anos atrás, eu comprei um bom dicionário.
A primeira coisa que fiz com ele foi procurar o significado da palavra impossível e cuidadosamente a recortei, tirando ela do livro. Não seria uma imprudência se você também o fizesse. O sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. O fracasso vem para aqueles que indiferentemente se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar todos aqueles que procuram, como aprender a arte de mudar suas mentes da consciência do fracasso para a consciência do sucesso. Outra fraqueza encontrada em quase todas as pessoas, é o hábito de julgar a tudo e a todos, por suas próprias impressões e crenças. Muitos que lerem este livro, vão afirmar que ninguém pode pensar e enriquecer. Eles não conseguem pensar nos aspectos da riqueza, porque seus hábitos de pensamento estão mergulhados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Estas pessoas desafortunadas me fazem lembrar de um chinês proeminente, que veio para a América para ser educado nos costumes americanos. Ele frequentou a Universidade de Chicago. Um dia o presidente Harper conheceu este jovem oriental no campus, e parando para conversar com ele por alguns minutos, o presidente perguntou, qual era a característica do povo americano que mais lhe chamava a atenção. Ora, exclamou o chinês, é o formato dos seus olhos. Os olhos de vocês são esticados. Coincidentemente, não é exatamente isso, o que dizemos dos chineses. Nós nos recusamos a aceitar aquilo que não compreendemos. Tolamente acreditamos que nossos próprios limites são a medida adequada para as nossas limitações. Claro, os olhos do outro são esticados, porque eles não são iguais aos nossos. É impossível fazer um motor V8. Milhões de pessoas olham para as realizações de Henry Ford, depois que ele as alcançou, e o invejam, por causa de sua boa fortuna, sorte ou gênio, ou seja lá o que for aquilo que atribuem à fortuna de Ford. Talvez uma pessoa em cada 100.000 saiba o segredo do sucesso de Ford, e aqueles que sabem são modestos demais, ou muito relutantes em falar sobre ele, por causa de sua simplicidade. Com uma única história se pode ilustrar perfeitamente o segredo. Anos atrás, Ford decidiu produzir o seu famoso motor V8. Ele decidiu construir um motor com 8 cilindros todo montado em um único bloco e instruiu seus engenheiros para produzir um design para o motor. O projeto foi colocado no papel, mas os engenheiros concordavam que para um homem, era simplesmente impossível moldar um bloco de motor de 8 cilindros a gasolina em um bloco único. Ford disse, façam mesmo assim. Mas, eles responderam, é impossível. Continuem tentando, Ford ordenou, e fiquem no trabalho até vocês conseguirem, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros foram em frente. Não havia outra alternativa, se quisessem permanecer na equipe Ford. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Mais 6 meses passados e ainda nada. Os engenheiros tinham tentado cada plano concebível para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de questão, impossível. No final do ano, Ford reuniu-se com seus engenheiros, e novamente eles lhe informaram que não tinham encontrado nenhuma maneira de cumprir as suas ordens. Continuem a tentar, disse Ford, eu quero e eu terei. Eles continuaram em frente, e então, como um passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford tinha vencido mais uma vez. Esta história não chegou a ser descrita com total precisão, mas em suma e em essência ela está certa. Deduza, você que quer pensar e enriquecer, qual o segredo dos milhões de Ford, se você puder. Você não terá que procurar tão longe. Henry Ford foi um sucesso, porque ele entendia e aplicava os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se desta história de Ford à medida em que você ler, e destaque as linhas em que o segredo de sua estupenda realização está descrito.
Se você puder fazer isso, se você puder apontar o grupo específico dos princípios que enriqueceu a Henry Ford, você poderá igualar-se às suas realizações em quase qualquer ramo de atividade que você tenha escolhido. Você é o mestre do seu destino, ou o capitão da sua alma, porque quando o poeta inglês William Henley escreveu suas linhas proféticas, "Eu sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele deveria nos ter informado que somos os mestres do nosso destino, e os capitães das nossas almas, porque nós temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele devia ter nos dito que o éter em que esta pequena terra flutua, em que nos movemos e temos nossa existência, é uma forma de energia se movendo a uma taxa de vibração inconcebivelmente alta, e que o éter é preenchido com uma forma de energia universal que se adapta à natureza dos pensamentos que guardamos em nossas mentes, e nos influencia, de forma natural, para transformar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Se o poeta nos tivesse dito esta grande verdade, nós saberíamos por que nós somos os mestres do nosso destino, os capitães das nossas almas. Ele devia ter dito, com grande ênfase, que este poder não faz nenhuma distinção entre pensamentos destrutivos e pensamentos construtivos, e ele pode exortar-nos a traduzir em realidade física, tanto pensamentos de pobreza, quanto pensamentos de riqueza, com a mesma rapidez e intensidade. Ele deveria ter contado também, que nosso cérebro se torna magnetizado com o pensamento dominante que mantemos em nossas mentes, e opera, através de meios cujo nenhum homem é familiarizado. Esse magnetismo atrai para nós as forças, as pessoas, as circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza de nossos pensamentos dominantes. Assim, antes de podermos acumular riquezas em grande abundância, nós devemos magnetizar as nossas mentes com o intenso desejo de riqueza, que devemos nos tornar conscientes do dinheiro até que o desejo de dinheiro nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo poeta e não um filósofo, William Henley contentou-se em afirmar essa grande verdade de forma poética, deixando para aqueles que o seguiam, a tarefa de interpretar o significado filosófico de suas linhas. Pouco a pouco, a verdade foi se desvendando, até que ela agora é apresentada nas certezas dos princípios descritos neste livro. Agarre o segredo de governar seu destino econômico. Agora estamos prontos para examinar o primeiro destes princípios. Mantenha o espírito e a mente abertos e lembre-se enquanto você lê, que eles não são a invenção de um único homem. Os princípios reuniram-se com as experiências de vida de mais de 500 homens que realmente acumularam riquezas em grandes quantidades, homens que começaram na pobreza, com pouca educação e sem influências. Os princípios trabalharam para estes homens. Você pode colocá-los também para trabalhar para você e para lhe gerar benefícios duradouros. Você vai achar fácil, não é difícil fazer. Antes de ler o próximo capítulo, quero que saiba que ele transmite informações factuais, que facilmente podem mudar seu destino financeiro, da mesma forma que elas trouxeram alterações de proporções estupendas para as duas pessoas descritas no capítulo. Quero que saiba também, que a relação entre esses dois homens e eu, é tanta que eu poderia tomar total liberdade para falar deles, caso eu desejasse fazê-lo. Um deles foi meu melhor amigo durante quase 25 anos, o outro é meu filho. O sucesso incomum destes dois homens, foi generosamente creditado por eles ao princípio descrito no capítulo seguinte, isso mais do que justifica esta referência pessoal, como forma de enfatizar o grandioso poder deste princípio. Quase 15 anos atrás, eu fiz um discurso de formatura no Salem College, em Salem, na Virgínia Ocidental. Nele enfatizei o princípio descrito no capítulo seguinte, com tanta intensidade que um dos membros da turma definitivamente apropriou-se dele e o fez parte da sua própria filosofia. O jovem é agora um membro do Congresso e é um membro importante da atual administração.
Antes deste livro ter sido publicado, ele me escreveu uma carta em que ele deu sua opinião sobre o princípio descrito no capítulo seguinte, tão claramente, que eu decidi publicar sua carta como uma introdução ao capítulo. Isto lhe dará uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu querido Napoleão, meu trabalho como um membro do Congresso me tem dado uma visão sobre os problemas dos homens e das mulheres. Estou escrevendo para oferecer uma sugestão que pode tornar-se útil para milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez seu discurso no Salem College, eu era um membro da turma que estava se formando. Naquele discurso, você plantou em minha mente uma ideia que tem sido responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e será responsável também, em grande parte, por qualquer sucesso que eu possa ter no futuro. A sugestão que eu tenho em mente é que você coloque em um livro a essência do discurso que você realizou no Salem College e dessa forma dar ao povo americano a oportunidade de lucrar com seus muitos anos de experiência e convívio com os homens que, por sua grandeza, fizeram a América a nação mais rica da Terra. Eu me lembro, como se fosse ontem, a maravilhosa descrição que você deu do método pelo qual Henry Ford, com pouca escolaridade, sem dinheiro, sem amigos influentes, atingiu grandes feitos. Eu decidi então, mesmo antes de você terminar seu discurso, que eu iria conquistar o meu lugar, não importa quantas dificuldades eu tivesse que superar. Milhares de jovens vão terminar seus estudos neste e nos próximos anos. Cada um deles estará procurando por uma mensagem de prática e encorajamento como esta que eu recebi de você. Eles vão querer saber para onde ir, e o que fazer para começar a vida. Você pode dizer a eles, porque você já ajudou a resolver os problemas de muitas pessoas. Milhões de pessoas estão agora enfrentando o problema de começar de novo, por causa da grande crise e falo por experiência própria quando digo, sei que essas pessoas sinceramente gostariam de ter a oportunidade de lhe contarem seus problemas, para receber suas sugestões para uma possível solução. Você conhece os problemas daqueles que enfrentam a necessidade de começar tudo do zero. Existem milhares de pessoas na América de hoje que gostariam de saber como elas podem converter ideias em dinheiro. Essas pessoas estão começando do zero, sem finanças e recuperando-se de suas perdas. Se alguém pode ajudá-las, esse alguém é você. Se você publicar o livro, eu gostaria de possuir o primeiro exemplar que for impresso, e pessoalmente autografado por você. Com os mais sinceros cumprimentos, cordialmente, Jennings Randolph. Bem, aqui encerramos esta parte do livro. Você pode continuar a ouvir mais, no vídeo subsequente. O que você achou deste vídeo livro digital? Se você acha que ele facilitou a leitura do texto, que é mais rápido e prático que uma leitura convencional, que mais livros deveriam ser lançados desta forma, ou que ainda deveria ter um jeito melhor, dê a sua opinião, escreva um comentário, isso será muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, se ele trouxe alguma informação de valor para você, clique no botão de like, assim você estará nos ajudando a patrocinar a divulgação deste conteúdo para outras pessoas. Lembre-se de se inscrever em nosso canal. Assim você será informado quando lançarmos novos vídeos. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo capítulo.